Es una alegría poder estar una vez más con todos vosotros. É uma alegria poder estar mais uma vez convosco. Si no recuerdo mal, es la tercera vez con la iglesia Se não estou errado, é já a terceira vez com a igreja y ya llevamos varios años colaborando juntos. e já levamos vários anos a colaborar juntos. Y la oportunidad para esta visita es haber estado enseñando en el seminario Bereia en Vendas Novas. E a oportunidade de poder estar convosco hoje é porque estamos a ensinar ali no Seminário Bereia em Vendas Novas. Y como antes mencionaba el pastor Mario, hemos tenido clase de ministerio pastoral. E como mencionava o Mário antes, tivemos ali aulas de ministério pastoral. Y estamos muy agradecidos por lo que el Señor está haciendo en la vida de estos hermanos que se están formando. E estamos muito alegres por ver aquilo que o Senhor está a fazer na vida destes irmãos que estão a formar-se. Y oramos no solo por Portugal, E oramos não somente por Portugal, sino que el Señor también use esta formación mas também que o Senhor use esta formação para alcanzar a otros países de habla portuguesa. para alcançar outros países de fala portuguesa. Y vamos a ver lo que el Señor hace con los años, E ¿verdad? vamos ver aquilo que o Senhor fará ao longo dos anos. Todo para la extensión del Evangelio Tudo para a extensão do Evangelho y finalmente para su gloria. e finalmente para a sua glória. Y si Dios quiere, E se Deus assim quiser, después de 3 años de formación depois de 3 anos de formação en el programa de predicación expositiva, no programa de pregação expositiva, estos hermanos se van a graduar en junio. estes irmãos vão graduar-se em junho. Si Dios quiere, el primer sábado de junio, 6 de junio. Se Deus quiser, no primeiro sábado de junho, dia 6 de junho. Así que esperamos poder celebrar ese día juntos. E nós esperamos então poder celebrar esse dia juntos. Y si algunos hermanos queréis acompañarnos, E se alguns de vós, irmãos, quiserem pues acompanhá-los, sois bienvenidos. sereis bem-vindos. Sería un día de celebración de la fidelidad al Señor. Será um dia de celebração aí de solenidade aos senhores. Y estáis invitados a quedaros a comer juntos. E estão todos convidados para ficar connosco nesse sábado e comermos juntos. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Vamos então orar e ir até à palavra. Señor, gracias porque tú eres quien nos has dejado tu palabra. Senhor, obrigado porque foste tu quem nos deixaste a tua palavra. Es lo que necesitamos para seguir conociéndote, É o que precisamos para continuar a para conhecer-te seguir creciendo en semejanza a Cristo. e para crescermos a Cristo. Realmente es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. É tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Y oramos que en esta mañana tú uses tu palabra E oramos para que nesta manhã uses a tua para la palavra edificación de tu pueblo aquí en Lisboa, para a edificação do teu povo aqui em Lisboa, en la iglesia de Miratello. na igreja em Miratejo. Oramos que lo hagas en el poder de tu Espíritu. Oramos para que faças isso no poder do teu Espírito, En el nombre de Jesús. no nome do Senhor Jesus. Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4 Vamos a estar viendo los versículos 10 al 13. e vamos ler a partir dos versículos 10 até o Y 13. este mensaje se titula E esta mensagem tem o título Satisfecho con mi situación económica. Satisfeito com a minha situação económica. Tal vez has oído este término que está de moda últimamente. Talvez já ouviste este termo que está em moda nos últimos tempos. Es un término compuesto. É um Término- termo composto. Cultura financiera. A cultura financeira. Hay distintos tipos de cultura Há diferentes tipos de cultura y una de las más actuales e uma das mais atuais es la cultura financiera. é a cultura financeira. Y hay unanimidad al decir que es fundamental en la vida de una persona. E há unanimidade em dizer que isso é fundamental na vida de uma pessoa. ¿Qué es la cultura financiera? O que é essa cultura financeira? Bueno, significa entender cómo funciona el dinero, Bem, é entender como funciona o dinheiro. qué propósito tiene, Qual é o seu propósito? cómo utilizarlo Como utilizá-lo para tener un futuro financiero seguro. para ter um futuro financeiro seguro. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Agora, o que é que isto significa na prática? Bueno, entender que es un tipo de interés, Bem, entender que há aqui um tipo de interesse, comprender cómo funcionan hipotecas si compras una casa, como é que funcionam as hipotecas e como é que se compra uma casa, las inversiones, os investimentos, el uso del dinero en el día a día. o uso do dinheiro no dia a dia. Todo eso engloba la cultura financiera. Tudo isso está ou abrange a cultura financeira. Y probablemente en el sur de Europa, donde está España y Portugal, E provavelmente no sul da Europa, onde está Espanha e Portugal, según las estadísticas, segundo as estatísticas, no tenemos la mayor cultura financiera europea. nós não temos a maior cultura financeira da Europa.
La cultura financiera básica alcanza el 71% de personas en Dinamarca. A cultura financeira básica alcança mais ou menos os 71% das pessoas na Dinamarca También en Noruega y Suecia. e também na Noruega e Suécia. 66% en Alemania. 66% na Alemanha, 57% en Reino Unido. e 57% no Reino Unido. Y según vamos bajando hacia el sur de E à Europa, medida que vamos baixando até ao sul da Europa, 52% en Francia 52% na França y en 40 y pico por ciento Y 40 está España e tal por cento em Espanha y Portugal por ahí anda. e Portugal por aí anda. Realmente al final somos primos hermanos. No fim, nós somos primos irmãos. Y los italianos no andan mucho mejor E tampoco. os italianos também não andam muito melhores. Sin lugar a dudas, la cultura financiera es importante. Agora, sem dúvidas, a cultura financeira ela é importante, Pero hay algo mucho más importante mas há algo ainda muito mais de importante lo que no se habla tanto. de que não se fala assim tanto. Y es la satisfacción E financiera. é a satisfação financeira. Y Filipenses 4, E Filipenses 4, versículos 10 al dos 13, versículos 10 até o nos va a 13, enseñar cómo podemos alcanzar satisfacción financiera. vai ensinar-nos como podemos alcançar a satisfação financeira. Para un creyente es mucho más importante la satisfacción financiera Para um crente é muito mais importante a satisfação financeira que la cultura do que a financiera. cultura financeira. Y un creyente en Cristo, E um crente em Cristo, independientemente de su situación económica, independentemente da sua situação económica, puede alcanzar un alto índice de satisfacción pode alcançar grande índice de satisfação, porque está confiando en Dios, quien ha provisto esa porque situación. está a confiar em Deus quem proveu essa situação. Fijémonos lo que dice Filipenses 4, versículos 10 al 13. Vejam então Filipenses 4, dos versículos 10 até o 13. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Este pasaje que acabamos de leer Esta passagem que acabamos de ler, nos muestra un modelo para estar satisfechos con lo que Dios nos da. mostra-nos um modelo para estar satisfeitos com aquilo que Deus nos Y dá. se encuentra en un contexto, E encontra-se num contexto, Filipenses 4, em Filipenses 4, en los que está hablando de la piedad verdadera. em que fala acerca da verdadeira piedade. ¿Qué es la piedad? O que é piedade? Bueno, en términos sencillos es semejanza a Cristo. Bem, em termos simples, é semelhança a Cristo. La meta de todo creyente es crecer en semejanza a A Cristo. meta de todo crente é crescer em semelhança a Cristo. En términos teológicos, eso es la santificación progresiva. Em termos teológicos, é o que chamamos de santificação progressiva. ¿Cómo se ve la piedad en la práctica? Como é que se vê a piedade na prática? Según Filipenses 4, Segundo Filipenses 4, versículos 4 al 7, versículos 4 até o se 7, manifiesta cuando te regocijas en el Señor independientemente de tus circunstancias. manifestas quando tu te alegras no Senhor de forma independente das tuas circunstâncias. Según el versículo 5, E segundo o versículo 5, somos más como Cristo cuando en lugar de ser contenciosos, somos mais como Cristo em lugar de sermos contenciosos peleones, ou lutadores ou somos benignos, e somos então benignos, bondadosos, bondosos. respondemos bien por mal. Respondemos ao mal com bem. La verdadera piedad, A verdadeira piedade, versículos 6 y 7, versículos 6 e 7, se muestra en nuestra confianza en Dios, mostra na nossa confiança em Deus, al no estar ansiosos por nada, ou não estar ansiosos por nada, sino en oración, mas sim em oração, dejarlo en las manos del Señor deixando nas mãos do Senhor, para que no cambien las circunstancias, aunque no cambien las circunstancias, ainda que Ele não mude as circunstâncias, recibamos su paz, mas sim vamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. então ter paz, ok? Ter paz que sobrepassa todo entendimento. Es casi igual en portugués. Ahora, en los versículos anteriores a los que hemos visto, Agora, nos versículos anteriores aos que vimos agora, 8 y 9, dos versículos 8 e 9, habla de la excelencia espiritual. fala da excelência espiritual. La excelencia espiritual muestra en cómo pensamos, A excelência espiritual mostra em como pensamos. pensar lo mejor,
pensar o melhor. Versículo 8. Versículo 8. Y no solo pensarlo mejor, E não somente pensar o melhor, sino el versículo 9, practicarlo mejor. mas versículo 9, praticar o melhor. Todo esto unido Tudo isto unido es un resumen desde el versículo 4 al é 9 um resumo desde o versículo 4 até ao 9 de piedad verdadera, do que é verdadeira piedade. manifestaciones prácticas Manifestações que práticas muestra que mostra semejanza a Cristo. semelhança a Cristo. Ahora llegamos al versículo 10 Agora, chegando ao versículo 10, y aunque el tema está relacionado, ainda que o tema tenha relação, hay un ligero cambio. há uma pequena mudança. ¿Cómo se muestra la piedad en un creyente relacionado con la economía? Como se mostra essa mesma piedade na área económica? Cuando estoy satisfecho con mi situación Quando económica. estou satisfeito com a minha situação económica. Y este pasaje E esta passagem nos muestra concretamente nos mostra de forma concreta 3 actitudes a cultivar para cosechar satisfacción económica. 3 atitudes a cultivar para adquirir satisfação financeira ou económica. La primera Primeira actitud que hemos de cultivar. a primeira atitude que devemos cultivar. ¿Quieres estar satisfecho económicamente? Quer estar satisfeito economicamente? Versículo 10. Versículo 10. Alégrate por la provisión del Señor. Alegra-te na provisão do Senhor. Versículo 10, leámoslo de Versículo nuevo. 10, vamos ler outra vez. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. La satisfacción económica comienza por alegrarse por lo que el Señor provee ahora. A satisfação financeira vem quando nós nos alegramos com a provisão do Senhor agora. Y la alegría por la provisión del Señor, Y en este alegría caso, Pela provisão do Senhor, neste caso, era por medio de los hermanos en Filipos. era por meio destes irmãos em Filipos. Ellos eran los que habían mandado una ofrenda a Pablo. Foram eles quem enviaram uma oferta ao apóstolo Paulo No les había agradecido todavía por esa ofrenda en e esta ele carta. ainda não tinha tido a oportunidade de desagradecer por esta oferta e fez por meio desta carta. No explícitamente, Não de uma forma explícita, porque implícitamente, mas sim en el implicitamente, capítulo no 1, capítulo 1, versículo 5, no versículo 5, estaba dando gracias por su participación en el Evangelio. ele deu graças a Deus pela participação deles no Evangelho. Y esta participación implicaba también su apoyo económico. E esta participação ou cooperação também era o apoio económico que eles enviaram. Ahora, al final de la carta, Agora, no final da carta, explícitamente de uma forma les da explícita, gracias por la ofrenda. dá-lhes graças pela oferta. Y les dice, versículo 10, E diz então no versículo 10, habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. renovastes a meu favor o vosso cuidado. Y utiliza un verbo común para la época, E usa um verbo comum para essa que se época, utilizaba en el mundo botánico, en la jardinería. que na verdade se usava no mundo botânico. Este verbo hace referencia a las plantas que florecen periódicamente. Este verbo faz parte destas plantas, ou se usa para estas plantas que crescem periodicamente. No siempre tiene flor, Nem sempre têm flores, pero cuando se cae la flor, mas sim, quando cai a flor, no es que esté muerta la planta, não é que a planta morreu, sino que en un periodo mas sim num período va a volver a florecer. ela vai voltar a florescer. Por un tiempo los filipenses no habían apoyado a Entonces, Pablo, Por um tempo os filipenses não tinham apoiado o apóstolo Paulo, pero no habían olvidado a Pablo. mas eles não tinham esquecido o apóstolo Y después de un tiempo, Paulo. Mas depois de um tempo, volvieron a enviarle otra ofrenda. voltaram a enviar-lhe outra oferta. Había germinado de nuevo, Mais uma vez germinou, florecido de nuevo su floresceu cuidado. novamente o cuidado deles. Y Pablo lo utiliza metafóricamente para crear esta imagen E vívida. Paulo usa isto de forma metafórica para que eles tenham esta imagem. Y más importante que el apoyo económico, E ainda mais importante que o apoio económico, resalta que mostraba su cuidado de él. ele ressalta que eles tiveram cuidado com ele. Y en esto él se alegraba. E nisto ele estava alegre. Fíjate lo que dice el versículo 10. Vejam o que diz outra vez o versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. El gozo es un tema recurrente en Filipenses. Agora, alegria é um tema recorrente em Filipenses. ¿En qué se alegra en el Señor según Filipenses, un Segundo creyente? a carta aos Filipenses, no que é que se alegra um crente no Senhor? Versículo 4.
Bem, versículo 4. Primeramente y Primeiramente e principalmente, principalmente, regocíjate en el Señor siempre. diz o texto, alegrai-vos sempre no Senhor. Las circunstancias pueden ser mejores o peores, As circunstâncias podem ser melhores ou piores, pero el creyente siempre tiene motivos para alegrarse en el Señor. mas o crente sempre tem motivos para se alegrar no Senhor. ¿En quién es Él? Em quem é Ele? En las bendiciones que recibimos de Él, Nas bênçãos que recebemos que dele, ahora hemos sido reconciliados, que fomos que reconciliados nuestros com Ele. pecados han sido Os perdonados, nossos pecados foram que perdoados hemos por sido Ele. justificados, Fomos que justificados tenemos por Ele. una esperanza eterna, Temos uma esperança eterna. que Él cuida de nosotros, Ele tem cuidado por nós. que le podemos servir privilegiadamente. Que podemos servi-lo e isso é um privilégio. Nuestro gozo ha de estar afincado en el Señor. A nossa alegria deve estar então vinculada ao Senhor. Ahora, ¿en qué se goza el Señor según vemos en esta epístola? Agora, o que é que se alegra o Senhor? ¿En qué encuentra gozo Dios mismo O según esta que é que epístola? encontra alegria o próprio Senhor nesta carta? Lo vemos según Pablo Nós vemos, segundo o apóstolo Paulo, ejemplifica un gozo ele exemplifica uma alegria que imita a Cristo. que imita a Cristo. En Filipenses 3:17, Em Filipenses 3, versículo 17, él les dice, ser imitadores de mí, ele diz, sede imitadores meus. pero no era de Pablo realmente, Mas realmente não era do apóstolo Paulo. sino según él imitaba a Cristo, Mas 1 sí, Corintios 11:1. Segundo, ele imitava o próprio Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 11. ¿En qué se gozaba Pablo? No que é que Paulo se alegrava? Que imita a Cristo Que imita a Cristo y que es digno de imitar por nosotros. e que é digno de imitação por nós mesmos. Bueno, Pablo se gozaba en sus hermanos Bem, o apóstolo Paulo tinha alegria nos seus irmãos y en su crecimiento espiritual. e no crescimento espiritual deles. Esto lo menciona varias veces en el capítulo Isto 1. é mencionado várias vezes no capítulo 1 de Filipenses. Pablo se gozaba en el progreso del Evangelio. Ele tinha alegria no progresso do Evangelho. Aún él estando en prisión, Mesmo estando na prisão, estaba contento de que el Evangelio no estaba preso. estava contente porque o Evangelho não estava preso. Capítulo 1 también. Capítulo 1 também. Pablo se gozaba en la unidad de la iglesia en Ele Filipos. tinha gozo na unidade da igreja aos Filipenses. Capítulo 2. Capítulo 2. Pablo se gozaba en el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, Ele tinha alegria no cumprimento da vontade de Deus na sua própria vida. aun si eso conllevaba sufrimiento Ainda personal. que isso levasse a um sofrimento pessoal. Capítulo 2 también. Capítulo 2 Pablo se gozaba en la participación de los filipenses Y en él el Evangelio, também se alegrava na participação dos próprios filipenses no Evangelho, según apoyaban su ministerio. à medida que apoiavam o seu ministério. Ese gozo Agora, esta alegria siempre puede estar presente. sempre pode estar presente. No depende de las circunstancias. Não depende das circunstâncias, Depende del corazón de la persona mas sim depende do coração da y pessoa dónde estamos enfocados. e no que é que estamos focados. Recordemos, Lembremos-nos, Pablo escribe esta epístola Paulo escreve esta carta desde la prisión, desde a prisão. encarcelado como un malhechor, Ele estava preso como um malfeitor, sin haber hecho ningún tipo de crimen, sem ter feito nenhum tipo de crime, simplemente por predicar el Evangelio. simplesmente por pregar o Evangelho. Y él aún así E ele ainda assim, se gozaba ele tinha alegria y se regocijaba. e se regozijava. No hay ninguna excusa para no poder tener gozo en el Señor. Por isso não há nenhuma desculpa para não ter alegria no Senhor. Ahora, Pablo Agora, Paulo, no quiere que se malinterprete su gratitud ele não quer que fique mal interpretada a sua gratidão. y no quiere que entiendan que es como un reproche a E não ellos. quer que eles entendam que isto é como uma repreensão para eles. Por eso el versículo 10 en la segunda parte Por dice: isso, no versículo 10, na segunda parte, diz o seguinte: Antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. o qual também já tinhas antes, ou seja, este cuidado, mas vos faltava a oportunidade. Pablo está pensando lo mejor. Paulo está a pensar o melhor. Está practicando Filipenses 4:8. Ele está a praticar Filipenses 4:8. Que no hubieran mandado ofrendas, Se eles não mandassem ofertas, él no lo interpretó como que se habían olvidado de él, ele não teve a interpretação de que esqueceram-se de mim, que no habían tenido oportunidad. mas sim que eles ainda não tinham tido essa oportunidade. Es más, Ou seja, los filipenses habían enviado ofrendas en más de una ocasión. os filipenses enviaram ofertas em mais do que uma ocasião.
Incluso lo hicieron a Tesalónica. Inclusive fizeram quando ele estava em Tessalónica. Y los filipenses no es que tuvieran mucho dinero. E os filipenses não eram propriamente assim ricos. Realmente la iglesia de Filipos estaba en Macedonia. Na realidade, a igreja de Filipos estava na Macedónia. Y si recordamos la ofrenda a los santos en Jerusalén en 2 Corintios 8, E se nos lembramos da oferta que Paulo menciona aos santos em Jerusalém em 2 Coríntios capítulo 8, en los dos primeros versículos os dois primeiros versículos está mostrando a los corintios está a mostrar aos el coríntios ejemplo de los macedonios. o exemplo dos Los macedónios. filipenses eran parte de los E macedonios, os filipenses eram parte dos los macedónios, cuales, os a quais, pesar de que eran pobres, apesar de serem y pobres, la palabra que utiliza ahí es mendigos, e a palavra literalmente que se utiliza aí é mendigos, no pobres, não pobres, mendigos, mas que no mendigos tenían nada, que não tinham nada. y aún así E ainda assim, suplicaron a Pablo eles imploraram ao apóstolo Paulo participar en participar la ofrenda a los santos en da Jerusalén oferta aos santos em Jerusalém, como fruto espiritual en su como vida fruto espiritual da vida de deles, adoración al Señor. de adoração ao Senhor. Este tipo de creyentes eran los de Filipos. Este tipo de crentes eram os de Filipe. Ellos apoyaron a Pablo en Tesalónica, Eles apoiavam o apóstolo Paulo em le Tessalónica apoyaron en Berea, e apoiaram quando ele estava em le Bereia apoyaron en Atenas, e apoiaram quando ele estava em Atenas le apoyaron en Corinto. e quando ele estava em Corinto. Pablo no dudaba de que se preocupaban por él. Paulo não tinha dúvidas que eles se preocupavam por ele. Pensaba lo mejor Ele pensava o melhor y aunque llevaba un tiempo sin enviar e ofrendas, ainda que havia um tempo que não tinham enviado él ofertas, asumía que seguían preocupándose ele por él. assumia que eles ainda estavam preocupados ou que tinham cuidado por ele. Estaba agradecido al Señor Estava agradecido ao Senhor y finalmente e finalmente alegre por la provisión del Señor. alegre pela provisão do Senhor. Y entendía, E entendia. los filipenses eran solo un medio por el cual Dios proveía. Os filipenses eram só um meio pelo qual Deus estava a prover. Su alegría estaba en A sua alegria estava el Señor. no Senhor. Me alegré grandemente en el Señor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. No me alegré grandemente en la ofrenda, Não foi de sobremaneira na oferta, aunque eso fue motivo de gratitud, ainda que isso foi motivo de ni gratidão. me alegré grandemente en los filipenses, Nem de sobremaneira nos filipenses, aunque estaba agradecido porque fueron un medio que Dios ainda que estava utilizó, agradecido porque foi o meio pelo qual Deus utilizou, sino que entendía mi alegría es en el Señor, mas entendia, a minha alegria é no Senhor, que es el que provee. que é aquele quem provê. Así, la actitud que cultiva satisfacción económica Então, a atitude que cultiva a satisfação económica ou se financeira caracteriza por esto: se caracteriza por isto. corazón agradecido a Dios por su sostén. Coração agradecido a Deus pelo seu sustento. Sin embargo, Todavia, la insatisfacción a insatisfação es cultivada por la queja. é cultivada pela queixa. Por ejemplo, recordamos cómo Dios proveyó a su pueblo durante 40 años en el desierto. Por exemplo, nós nos lembramos como Deus proveu para o seu povo no deserto. Lo hizo por medio del maná. Ele fez por meio do maná. Cada día literalmente llovía del cielo con el Cada rocío día- de la mañana. Chovia do céu como um rocio, Y a pesar Oh. de esa diaria provisión milagrosa de Dios, como um orvalho que caía do céu. Outra vez? y a pesar de esa provisión milagrosa del E Señor, apesar dessa provisão milagrosa do Senhor, ¿qué hizo el pueblo de Israel? o que é que o povo de Israel fez? Se alegró, Se alegrou. llovía comida. Chovia comida do céu. No, se quejó. Não, eles queixaram-se. Números 11, Números capítulo 11, versículos 4 al dos 6, versículos 4 até ao 6, nos muestra que esta era una queja amarga, mostram-nos que eles de forma amargurada queixavam-se. hasta el punto Até ao ponto de que deformaban la realidad del pasado que deformavam a realidade do passado y llegaban a decir: e chegavam a dizer: estábamos mejor en Egipto, nós estávamos muito melhor no Egito, comíamos gratis, comíamos lá grátis, pescado, era peixes, pepinos, pepinos, melones, melões, puerros, cebollas, ajos, cebolas, alhos, todo lo que no le gusta a Mario, tudo o que o Mário não gosta. É verdade. ni a la mayoría, ¿verdad? Nem a maioria, não é assim? Y ellos estaban diciendo: E eles estavam a dizer: estábamos mejor en Egipto, nós estávamos muito melhor no Egito. eran esclavos en Egipto, Eles eram escravos no Egito. maltratados, Maltratados. muchos morían Muitos morreram trabajando para los a egipcios, trabalhar para os egípcios. falta de libertad. Não tinham liberdade.
y recordaban selectivamente. e seletivamente lembravam-se. Y según se lee Números 11, E segundo se lê Números capítulo 11, cualquiera podría pensar que estaban en un resort de lujo de vacaciones. qualquer pessoa ouve aquilo e pensa, eles estavam num resort cheio de luxos, Ahí todo incluido, tudo incluído, en una tumbona, aí delante de la piscina y la playa, numa piscina diante da praia, con toda la comida que querían, com toda a comida que eles queriam, tomando el sol sin hacer a nada. apanhar sol sem fazer nada. Eran esclavos. Não, eles eram escravos. Vemos cómo la mente humana se engaña a sí misma Vejam como a mente humana engana-se a si mesmo. y estaba quejándose E queixavam-se de que llovía de que chovia maná del cielo. maná do céu. En lugar de estar agradecidos, Em lugar de estar agradecidos, se quejaban. queixavam-se. ¿Qué cultiva la queja? O que é que cultiva a queixa? A Insatisfacción. insatisfação. ¿Qué cultiva la gratitud? O que é que cultiva a gratidão? ¿Qué cultiva la alegría en O el que é Señor? que cultiva a alegria no Senhor? Satisfacción. Satisfação. Depende de la actitud del corazón. Depende da atitude do coração. Hemos de alegrarnos por la provisión del Señor. Temos que nos alegrar pela provisão do Senhor. Y en esta mañana la pregunta E es, nesta manhã a pergunta é: ¿estás contento con la provisión del Señor? estás contente com a provisão do Senhor? Si tienes un trabajo, Se tens trabalho, ¿te estás quejando de tu trabajo? estás a queixar-te do teu trabalho, Llega el lunes, chega segunda-feira, otra vez a madrugar, outra vez tenho que madrugar, otra vez a trabajar. outra vez tenho que trabalhar. Y así estás toda la E semana assim estás toda a quejándote. semana a queixar-te. Y estás esperando que llegue el sábado si E no trabajas. estás à espera que chegue o sábado para não trabalhar. Ese no es el plan de Dios. Esse não é o plano de Deus. Esa es la consecuencia del pecado. Essa é a consequência do pecado, Ser perezosos. ser preguiçoso. Sí, el trabajo cuesta ahora. Sim, é verdade, o trabalho custa Consecuencia agora. del pecado es que ganarás el pan con el sudor de tu A frente. consequência do pecado é que agora temos que trabalhar com suor à nossa Es frente. un esfuerzo. É esforço. Pero el trabajo siempre fue el plan de Dios Mas para el o hombre. trabalho sempre foi o plano de Deus para o Porque en el homem. jardín del Edén, antes Porque de la caída, No jardim do Éden, antes da queda, ya Adán y Eva trabajaban en já el huerto. Adão e Eva estavam a trabalhar no jardim. Así que no pienses Então não penses que el plan de Dios que o plano de Deus es no trabajar. é não trabalhar. Una persona que ha nacido de nuevo Uma pessoa que nasceu de novo tiene que estar agradecido a Dios por el trabajo. devia estar agradecida a Deus pelo trabalho. Si tienes un negocio, Se tens negócio, si tienes una herencia que se Dios te tens ha dado, uma herança que o Senhor te deu, si tienes tal vez un subsidio de Si tienes desempleo o una ayuda pública, subsídio de desemprego, algum tipo de ajuda social, sea como sea que Dios provee, seja como for a forma como Deus provee, hemos de alegrarnos por la provisión del Señor. devemos estar alegres pela Y provisão la do Senhor. principal manera en la que Dios provee E a principal forma como Deus provee es por medio del trabajo. é por meio do trabalho. Y los creyentes E os crentes hemos de ser trabajadores Temos- ejemplares para la gloria de Dios. ser trabalhadores exemplares para a glória de Deus. Esa es la idea que encontramos en Efesios capítulo 6, É en isso que Colosenses encontramos 4. em Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 4. Somos ese tipo de trabajadores Somos esse tipo de trabalhadores que llegamos al trabajo que chegamos ao trabalho con alegría, com alegria, mostrando que es un privilegio que Dios nos da. mostrando que é privilégio para nós que o Senhor nos deu. Si cultivamos esa actitud, Se cultivamos essa atitude, cosecharemos satisfacción económica. vamos colher satisfação económica. Segunda actitud que nos muestra este pasaje, Segunda atitude que nos mostra então que esta hemos de passagem, cultivar temos que para cultivar, estar satisfechos que devemos- económicamente. cultivar para estar satisfeitos financeiramente. La primera, alegrarse por la provisión del A Señor. primeira, alegrar-se na provisão do Senhor. Versículo 10. Versículo 10. Segunda, Segunda atitude. versículos 11 y 12. Versículos 11 e 12. Contentarte con la provisión del Señor. Estar contente com a provisão do Senhor. Alegrarse y contentarse no es lo mismo. Alegrar-se e contentar-se não é o mesmo. Ambas son necesarias. Ambas são necessárias. Versículos 11 y 12 nos hablan del Versículos contentamiento 11 con la y 12. provisión del Señor. Nos fala acerca do contentamento com a provisão do Senhor. Vamos a leerlos de nuevo. Vamos então ler outra vez. Versículos 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhados, como também ser honrados. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância
como de escassez. estaremos satisfechos económicamente Estaremos satisfeitos economicamente según crezcamos en contentamiento con lo que el Señor segundo provee. cresçamos em contentamento naquilo que o Senhor provê. Ahora, el contentamiento se aprende Agora, o contentamento se aprende, independientemente de las circunstancias personales. independentemente das circunstâncias pessoais. Versículo 11. Versículo 11. Fíjate que dice, Vejam o que é que está a dizer aqui. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. no que hable porque tenga escasez, comienza diciendo. Não estou a dizer isto por causa da pobreza, diz ele. Misma construcción que el versículo 17, Esta é a mesma construção que o versículo 17. cuando dice, no es que busque la dádiva en sí. Quando diz, não que eu procuro donativo. No estoy diciendo esto porque me faltaba, Não estou a dizer isto porque estava em falta, por necesidad. por necessidade. Esta puntualización es muy didáctica, Esta pontualização é bem didática. porque alguno podría mal pensar. Porque alguém podia ter aqui um mau Ah, pensamento. ahora Pablo está contento porque Ah. le hemos enviado esta ofrenda Paulo generosa. agora está contente porque finalmente recebeu esta oferta generosa da Le nossa parte. faltaba, Faltava-lhe, ahora tiene, agora tem, y la raíz del contentamiento e a raiz do contentamento es que ahora tiene. é que agora tem. No, Não. no hablo porque tenga escasez. Não digo isto por causa da pobreza. En ese momento no tenía necesidad. Nesse momento ele não tinha necessidade. Escasez, aquí está diciendo, el término es penuria económica. A pobreza aqui é literalmente penúria No económica. tener para las necesidades vitales. Não ter para as necessidades básicas. Pablo tenía en ese momento para sus necesidades Paulo básicas. tinha nesse momento para as suas necessidades Y esta básicas, ofrenda de los filipenses e esta oferta dos filipenses dio lugar a que tuviera aún más que para las necesidades fez com básicas. que ele ainda tivesse um pouco mais do que as necessidades básicas. La realidad es que la mayoría de nosotros, A verdade é que a maioria de nós, viviendo en Europa, a viver aqui na Europa, en este momento, neste momento, tenemos más que para las necesidades básicas. temos mais do que para as necessidades básicas. Y aún así, E ainda assim, no cultivamos contentamiento. não cultivamos contentamento. No es acerca de lo que se tiene, Não é acerca do que se tem, es la actitud del corazón. mas a atitude do coração. En aquel tiempo, Naquele tempo, la necesidad básica as necessidades básicas era mucho menos que hoy en día. era muito menos do que hoje em dia. Una vestimenta, Uma roupa, uma só. sin cambio siquiera, una Sem túnica, ter outras roupas por vestir, só uma túnica. el pan de cada día, O pão de cada dia. un techo sobre el que, Um- del que resguardarse de la lluvia, el sol, Teto para estar resguardado da chuva e do sol. sin ningún tipo de climatización, Sem nenhum tipo de climatização. sin ventanas, Sem janelas. sin ningún tipo de camas cómodas, Sem nenhum tipo de camas cómodas. ni sofás, Nem sofás. ni televisiones, Nem televisão. ni equipo de sonido, Nem com colunas de som. ni videojuegos, Sem videojogos. ni internet, Sem internet. ni coches, Sem carros. ni etcétera, etcétera, Etc, etcétera, etc, etc. que pensamos que es básico, Que nós pensamos hoje que é básico. pero no es tan básico. Mas não é assim tão básico. Probablemente solo hace falta una Provavelmente guerra Só faz falta uma guerra para darse cuenta de lo para que es nós básico y lo que no. darmos conta do que é básico e o que não é. Gracias a Dios no estamos Graças en a guerra Deus, ahora mismo Nós estamos em aquí. guerra aqui, Pero hemos de cultivar mas temos que cultivar un pensamiento adecuado um pensamento adequado para poder tener contentamiento para aprender a ter contentamento con la provisión del com a Señor. provisão do Senhor. Pablo lo cultivaba, Paulo cultivava, pero lo tuvo que aprender. mas ele teve que o aprender. Versículo 11, segunda parte. Notem o versículo 11, a segunda parte, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ha aprendido, Ele aprendeu. no lo sabía ya. Ele ainda não o Y sabia. este aprendizaje no es solo intelectual, E esta aprendizagem não é só intelectual, sino que lo que conoces mas sim aquilo que tu conheces, lo pones en práctica. colocas em prática. Es la idea de un aprendiz. É a ideia de um aprendiz. Un aprendiz en aquel tiempo se ponía bajo un maestro Um aprendiz naquela época colocava-se debaixo de um que le mestre enseñaba la teoría, que ensinava a teoria, pero normalmente luego era la práctica mas de un logo oficio. era a prática, ele tinha que ir para a prática desse ofício. De nada vale
vale tener la cabeza llena de Não vale de conocimiento nada ter a cabeça cheia de si no lo conhecimento. practicas, Se não o praticas, no lo has aprendido tu realmente. não o aprendeste realmente. Esto es como también las matemáticas. É como as matemáticas. Tú puedes aprenderte la fórmula matemática de memoria. Podes aprender a fórmula matemática de memória. Llega el problema Chega o matemático, problema matemático, tú solo pones la fórmula matemática ahí, tu colocas só a fórmula matemática pero no eres capaz de poner los números en mas su se não és sitio capaz de colocar os números no seu y lugar resolver la e incógnita. resolver aí a incógnita, ¿Realmente has aprendido? realmente aprendeste? No, solo has memorizado una Não, fórmula, só memorizaste uma fórmula, pero no sabes aplicar. mas não sabes aplicá-la. Esto es lo mismo. Isto é o mesmo. Él aprendió Ele aprendeu y practicó. e praticou. ¿Qué aprendió? O que é que ele aprendeu? Contentamiento. Contentamento. ¿Qué es este O contentamiento? que é este contentamento? Este contentamiento no depende de las circunstancias. Este contentamento não depende das circunstâncias. Porque fíjate que dice Porque- cualquiera que sea mi situación. Porque observa que diz em toda e qualquer situação. El contentamiento O contentamento no depende de las posesiones. não depende das possessões. El contentamiento es estar libre de angustia ante la O escasez contentamento é estar livre da angústia diante da escassez ou da pobreza. y no tener falsa seguridad cuando tienes E abundancia. ter falsa segurança quando tens abundância. El contentamiento no depende ni de la escasez Então o contentamento não depende nem da pobreza, ni de la abundancia. nem da abundância, Depende del Señor. mas depende do Senhor. El contentamiento no solo se aprende, O contentamento não somente se aprende, sino que se vive independientemente de las circunstancias mas se personales. vive independentemente das circunstâncias pessoais. Versículo 12 Notem o versículo desarrolla esta idea. 12, ele desenvolve esta ideia. Vamos a leerlo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Ele diz, eu sei viver na pobreza e sei viver também na prosperidade. Así es como había aprendido contentamiento. Foi assim que aprendi o contentamento. Cuando el Señor había provisto poco, Quando o Senhor proveu pouco, contento con eu ello. estava contente com Cuando isso. el Señor había provisto mucho, Quando o Senhor proveu muito, contento con ello. contente com isso. Había aprendido a vivir en pobreza. Aprendi a viver em pobreza. Significa vivir humildemente. Significa viver de forma humilde, Clase social baja. de classe social baixa. Pero también he aprendido a vivir en prosperidad. Mas também aprendi a viver em prosperidade. Esto significa afluencia y opulencia económica. Isto significa uma afluência ou opulência económica. Abundancia. Abundância. Hasta el punto Até o ponto que no te tienes que preocupar del dinero. que não tens que te preocupar com o No dinheiro. tienes que mirar la cuenta Não bancaria. tens que olhar para a conta Si bancária. llegas a fin de mes o Se no. chegas ao final do mês ou não. Puedes gastar todo lo que Podes quieras, gastar o que quiseres, cuando quieras, quando y quiseres, como e quieras, como y quiseres. todavía vas a tener más que E suficiente. ainda assim tens o mais que suficiente. Eso describe opulencia Isso é a opulência. económica. Pablo económica. disfrutó de las dos situaciones Paulo desfrutou das duas situações. porque tuvo contentamiento. Teve contentamento. Y así en el versículo 12 Então, no versículo 12, dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. ele diz: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. De estar saciado como de tener hambre, Tanto de ter de fartura como de fome, de tener abundancia como de tener necesidad. assim de abundância como de escassez. Él había aprendido la fórmula. Ele aprendeu a fórmula. Él había aprendido el secreto Ele aprendeu o segredo, que no dependía de la abundancia ni de la escasez, que não dependia nem da abundância nem da escassez, sino dependía de su posición en Cristo. mas sim dependia da sua posição em Cristo. Él estaba centrado en Cristo Ele estava centrado em Cristo y agradecido y contento por la provisión de Cristo e contente pela provisão de Cristo y confiado en Él. e com confiança nisso. Si realmente lo necesito, E se realmente eu preciso, Dios lo proveerá. Deus vai prover. Y si no lo necesito, E se não preciso, Dios no lo proveerá. Deus não vai prover. Y con eso estaré contento. E com isso estarei contente. ¿Por qué? Por quê? Porque confío en que Dios sabe mejor que yo lo Porque que necesito. confio que Deus sabe melhor do que eu o que realmente preciso. Y a veces el Señor no nos da más E às vezes o Senhor não nos dá mais, porque Él sabe porque Ele sabe que eso no va a ser beneficioso para nuestra Que vida isso espiritual, não será de benefício para a nossa vida ni espiritual, para nuestro corazón. nem para o nosso coração.
Y a veces Él nos da menos E às vezes Ele dá-nos menos porque Él sabe porque Ele sabe que en esa situación que nessa situação vamos a acercarnos más a Él, vamos aproximar-nos mais vamos a dele, depender más de Él. vamos depender mais dele. Finalmente a Él lo que le importa es nuestro corazón. E finalmente o que lhe importa a Deus é o nosso coração. Y a nosotros nos tiene que importar nuestro E corazón. isto também deve ser importante para nós, o nosso coração. Estar satisfechos con lo que Él nos da. Estar satisfeitos com o que Ele nos dá. Al final el problema es en el corazón. Então, afinal, o problema está no coração. Hace un tiempo leía una noticia de una persona, Faz algum tempo li a notícia de uma pessoa. tenía muchos recursos económicos. Ele tinha muitos recursos Un económicos. jugador de fútbol inglés de la primera división Jogador de futebol da língua inglesa. y por sus ganancias E com aquilo que ele lucrou, se podría decir que pertenece al 1% más rico de la población mundial. e podia dizer-se que ele pertencia a 1% da população rica no mundo. Y dentro de ese 1% más rico, E dentro desse 1% dos mais ricos, este jugador estaría en la parte alta de ese 1%. e ele estaria então na parte alta desse 1%. Pues bien, aún así está insatisfecho con sus ganancias. Ainda assim, ele estava insatisfeito ¿Por com qué o digo lucro. esto? Por que eu digo isto? Porque iba a los casinos Porque ele ia aos casinos para tratar de incrementar su patrimonio para jugando. tentar aumentar o seu património jogando. Y finalmente en una de estas visitas se Y- jugó todos sus ahorros, E finalmente, em uma destas idas ao casino, ele colocou todo o seu investimento lo ali. perdió todo E ele perdeu tudo. y salió del casino E saiu do casino, y directamente se lanzó delante de un camión. ele atirou-se para a frente de um caminhão. Salvó la vida de milagro. A sua vida foi salva por milagre. Esta persona no estaba satisfecha ni cuando tenía todo el dinero del Então, mundo, esta pessoa não estava satisfeita mesmo quando tinha todo o dinheiro do mundo. y igualmente estaba insatisfecha E igualmente estava cuando insatisfeita había perdido todo el dinero del quando perdeu mundo. todo o dinheiro do mundo. Los dos extremos Os dois sistemas. en la misma Na persona. mesma pessoa. ¿Por qué? Por quê? Porque no estaba satisfecho en su corazón, Porque no seu coração não estava satisfeito. porque le faltaba lo más importante. Porque lhe faltava o mais Le importante. faltaba a Cristo. Lhe faltava a Cristo. Ahora, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo, Agora, irmãos, nós que temos a Cristo, ¿vamos a vivir como si no conociésemos a Cristo? vamos viver como se não conhecêssemos a Cristo? ¿Cuándo vivimos como si no conociésemos a Cristo y ¿Cuándo estamos É insatisfechos? que vivemos quando não conhecemos a Cristo e estamos insatisfeitos. Cuando en lugar de estar centrados en Cristo Quando, em lugar de estarmos centrados em y Cristo, nuestro gozo depender de a Él nossa alegria depender y de dele todas las bendiciones e de inmerecidas que todas nos da, as bênçãos imerecidas que Ele nos tanto dá, espirituales como tanto materiales, espirituais como materiais, nos enfocamos quitando nuestra mirada de Cristo nós nos focamos tirando a nossa mirada aos nossos empezamos olhos de Cristo a mirarnos el e ombligo começamos a olhar para o nosso umbigo y nuestras e circunstancias as nossas y circunstâncias empezamos a cultivar nuestro e egoísmo começamos a cultivar o nosso egoísmo y nuestra queja e a nossa queixa y nuestra e a nossa insatisfacción. insatisfação. Y puedes hacer eso teniendo mucho E podes fazer isso tendo muito o teniendo poco ou tendo pouco, o estando en el medio. ou estando no meio. Es un problema del corazón. É um problema do coração. Conozco a muchas personas cristianas. Conheço muitas pessoas cristãs, El Señor me permite viajar bastante O por el Señor mundo. permite-me viajar bastante pelo mundo. Conozco algunas con mucho dinero. Conheço algumas com muito El dinheiro. Señor les ha bendecido grandemente O Senhor económicamente. abençoou-as economicamente. Pero también conozco muchas con muy poco Mas dinero, também conheço muitas com muito pouco dinheiro. que realmente visitas sus iglesias o sus E casas que realmente visitas as igrejas deles e também as suas casas. y te das cuenta que están en la pobreza absoluta. E das-te conta que estão numa pobreza absoluta. Pero ¿sabes qué? Mas sabes o quê? Tanto esos que tienen mucho Tanto esses que têm muito como otros que tienen muy poco e os outros que têm muito pouco tienen gozo en Cristo. têm alegria em Cristo. Y es un ejemplo de gran ánimo. E é um exemplo de grande ânimo. Todos nosotros hemos de Todos estar nós. contentos con lo que el Señor nos provee. Devemos estar contentes com tudo aquilo que o Senhor La nos palabra provê. nos enseña esto. A palavra ensina-nos isto. Lucas 3:14 Em dice, Lucas 3:14 diz o seguinte. Pois é. también algunos soldados le preguntaban diciendo, Também alguns soldados lhe perguntaram dizendo: ¿y nosotros qué haremos? "E nós o que faremos?" Y él les dijo, 3, Lucas 4, 3:14, 14. Também soldados lhe perguntaram: "E nós o que faremos?" E ele lhes disse: "A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo." contentaos con vuestro salario. Contentai-vos com o vosso salário. Mira de Timoteo 6:6. 1 Timóteo 6:6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia Mas a piedade, com efeito, é algo de grande proveito. cuando va acompañada de qué?
quando vai acompanhada com contentamiento. contentamento. Hebreos 13:5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, Seja o vosso caráter sem avareza, contentos con lo que tenéis. contentes com o que têm. El contentamiento se cultiva, O contentamento se el cultiva, contentamiento se aprende, se aprende. el contentamiento es fruto O espiritual contentamento é fruto espiritual que no depende de las que circunstancias, não depende das sino circunstâncias, depende de senão depende do el corazón. coração. Estamos viendo tres actitudes a cultivar para Estamos cosechar satisfacción económica. Haver 3 atitudes para adquirir para ter satisfação financeira. Primera, alegrarse por la provisión del Señor. Alegrar-se na provisão do Senhor. Versículo 10. Versículo 10. Segunda, Segunda, contentarse con la provisión del Señor. contentar-se ou estar contente com a provisão do Senhor. Versículos 11 y 12. Versículos 11 e 12. Tercera, Terceira, fortalecerse en el Señor de la provisión. ser fortalecido no Senhor da provisão. Versículo 13. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O que é que significa isto de tudo posso naquele que me fortalece? Comencemos por lo que no significa. Vamos começar primeiro com o que não significa. Este es uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. Este é um dos versículos mais mal interpretados de toda a Bíblia. Mal usados cuando se saca de contexto. Mal usados quando se tira do contexto. Finalmente, un texto sin su contexto Finalmente, um texto sem o seu contexto es un pretexto para decir lo que yo quiero que é um diga. pretexto para dizer o que eu quiser dizer. Así que no te sientas mal si has malinterpretado este Então, texto, não te sintas mal se em algum momento mal interpretaste este versículo. pero tienes que entender qué significa realmente. Mas realmente tens que entender o que significa. Yo creo que todos hemos malinterpretado este versículo en Eu algún momento acho de nuestra vida. Todos nós, em algum momento da vida, interpretamos mal este texto. Algunos usan este versículo Alguns usam este versículo como un eslogan como um slogan que pones en el que frigorífico, colocas aí no frigorífico, en la mesita de noche, ou aí na tua mesa de cabeceira, en un marco en la ou casa, algum lugar na casa, para decir esto: para dizer o seguinte: puedo hacer posso fazer cualquier cosa, qualquer coisa, cosas extraordinarias coisas extraordinárias en Cristo. em Cristo. Por ejemplo, Por exemplo, el estudiante o estudante, subraya este versículo. ele sublinha este versículo. Todo lo puedo en Cristo. Tudo posso em Cristo. Voy a aprobar este examen. Vou aprovar ou Voy passar a este sacar exame. esa nota que necesito. Vou tirar uma grande nota, Aún si no he estudiado lo suficiente, ainda que não estudei o suficiente, porque todo lo puedo en porque Cristo me tudo fortalece. posso naquele que me fortalece. Un deportista, Um desportista, todo lo puedo en Cristo me fortalece. tudo posso naquele que me fortalece. Algunos de ellos llevan incluso Alguns até levam assim uma pulseira. pulseras, exacto. Si te fijas, los de atletismo. Se observas aqueles que fazem atletismo também. Y entonces todo lo puedo en Cristo me fortalece. Voy a correr Então, más rápido, Eu vou correr mais rápido, saltar más lejos, vou más alto, saltar ainda mais longe, mais ganar alto. esa competición, Vou ganhar essa competição. porque todo lo puedo en Porque Cristo. tudo posso naquele que me fortalece. Trabajadores, Trabalhadores, todo lo puedo en Cristo me tudo fortalece. posso naquele que me fortalece. Voy a ser promocionado en mi trabajo, Vou, por causa disso, ser ou subir no meu me van trabalho. a subir el sueldo, Vão aumentar o meu salário. o me van a dar ese trabajo en esa entrevista, O porque todo dar lo puedo en este Cristo. trabalho nesta entrevista porque posso tudo naquele que me Y así fortalece. podríamos seguir horas E assim, diciendo por horas, podíamos continuar lo a que dizer para muchas personas significa todo lo o puedo en que, Cristo para me muitas fortalece. pessoas, o que significa tudo posso naquele que me fortalece. Un mantra, Um un eslogan, un mantra sim, um slogan que de marca sirve te serve para el positivismo para o positivismo cristiano. cristão. La automotivación Aquela automotivação. sería similar al yo lo valgo, Seria aquela semelhante porque a yo lo valgo, yo lo porque merezco. eu mereço, eu valho. ¿Verdad? Hasta con esos eslóganes te quieren vender champús para el pelo. E com esses slogans eles querem vender-te shampoos para Como tú lo a vales, careca. Mas como tu não vales, mereces este champú. mereces este shampoo. ¿Verdad? Los cristianos son más sofisticados. Os cristãos são mais sofisticados. No dicen yo lo valgo, Ele não diz, eu valho muito. pero todo lo puedo en Cristo. Mas tudo posso em Cristo.
¿Significa eso realmente? Se realmente significa isso? Para nada. Não, nada Vamos disso. por partes. Vamos por partes. El versículo comienza diciendo todo. O versículo começa por dizer tudo. ¿Qué significa este todo? O que é que significa este Está tudo? delimitado por el contexto. Bem, está delimitado pelo contexto. Versículo 12. No versículo 12, Fíjate, vejam, en todo y por todo, diz de tudo e em todas, lo cual está definido por el antecedente, o qual está a ser definido pelo antecedente, previo prévio y posterior, e também posterior, pobreza y prosperidad, de fartura e fome, saciado y abundancia. de abundância ou de escassez. ¿Vemos en qué está referido ese Vejam en todo O que y é por que é todo? em tudo e em todas, Los extremos os extremos de la situación de Pablo. da situação do apóstolo Paulo. Escasez, Escassez, abundancia abundância y una situación económica en el medio. e uma situação económica no meio. Este todo está haciendo referencia al contexto anterior. Este todo ou tudo está a fazer referência ao contexto anterior. Puedo. Tudo posso. ¿A qué se refiere? O que é que se refere? Puedo vivir en cualquiera de estas circunstancias. Posso viver em qualquer destas circunstâncias. Puedo vivir en pobreza. Posso viver em pobreza. Puedo vivir en prosperidad. Posso viver em prosperidade. Puedo vivir saciado. Posso viver satisfeito. Puedo vivir con hambre. Posso viver com fome. Puedo vivir con abundancia. Posso viver com abundância. Puedo vivir con necesidad. Posso viver com necessidade. Y no solo puedo, E não só posso, puedo vivir con contentamiento en Cristo. e posso vivê-lo com contentamento em Cristo. Ese es el contexto. Este é o contexto. Ahora, esto no depende de mí. Agora, isto não depende de mim. Todo lo puedo en Cristo. Tudo posso naquele, em Cristo. Puedo vivir en abundancia en Posso Cristo. viver em abundância em Y Cristo. puedo vivir en escasez en E Cristo. posso viver em escassez em Cristo. No en mis propias fuerzas, Não nas minhas ni próprias en mi forças, habilidad, nem na minha habilidade, sino en Cristo. senão em Cristo. ¿Por qué? Porquê? Porque Él me fortalece en mi Porque debilidad. Ele é quem me fortalece na minha debilidade. ¿Por qué? Porquê? Porque en la pobreza Porque na pobreza soy débil. sou fraco. Y en la abundancia E na abundância igualmente soy débil. e continuo a estar fraco. Aunque piense que soy fuerte. Ainda que penso que sou forte. Entonces, puedo vivir de esta manera Posso viver desta forma. en cualquier Em situación qualquer situação. porque Cristo me fortalece. Porque Cristo me fortalece. Esa es la idea de este versículo, Esta é a ideia deste versículo. en este contexto. Neste contexto. ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Qual é então o segredo do contentamento? El secreto es O Cristo segredo mismo. É o próprio Cristo. Estar satisfecho en Él. Estar satisfeito Y nele. así podré vivir Y así satisfecho Posso viver en satisfeito Cristo, em Cristo, que me que fortalece me fortalece, independientemente de mis finanzas, independentemente das minhas finanças, con abundancia com abundância y con e escasez. com El escassez. secreto del contentamiento es O Cristo. segredo do contentamento é Cristo. ¿Quieres vivir con contentamiento? Queres viver com contentamento? Vive centrado en Cristo. Vive centrados em Cristo. Hace poco leía una encuesta. Há pouco tempo estava a ler um inquérito. Era una encuesta de satisfacción económica. Era um inquérito sobre satisfação económica. Y al menos en España, E, pelo menos em Espanha, esta encuesta mostraba esta pesquisa ou este inquérito que los mostrava que más satisfacción económica eran las personas que tenían, eran las personas entre 16 y 24 as años. pessoas com maior satisfação económica eram aquelas que estavam entre os 16 En e os 16 y 24. e os 24 anos. Es curioso porque los que tienen entre 16 y 24 años E é curioso porque os que têm entre 16 e 24 son anos los que menos capital y dinero são tienen, os que menos dinheiro têm, pero están más satisfechos. mas estão mais satisfeitos. Y en cambio, en esa encuesta, Mas, ao contrário, nessa mesma los pesquisa, más insatisfechos os mais insatisfeitos era la población entre 50 y 64 eram años, os que tinham entre 50 e que 64 son los anos, que generalmente ya son seniors en su trabajo, que são aqueles que normalmente nos seus trabalhos que já han são seniors, alcanzado un nivel más alto de vida, que já têm um nível mais alto de que vida, tal vez ya han pagado su que hipoteca talvez já pagaram as suas y que han casas aglutinado más patrimonio. e agora o que têm é juntar património. Curioso, ¿no? É curioso, não é? No depende de la economía, Não depende da economia, sino de la actitud que tengamos. senão da atitude que Un tenhamos. creyente Crente solo tendrá la actitud del contentamiento só terá a atitude do contentamento cuando confíe en que el Señor está proveyendo lo que necesita. quando confie que o Senhor está a prover o que é Y necessário su fortaleza no venga de la provisión del Señor, e que a sua fortaleza não venha da provisão do Senhor, sino del Senão Señor de la do provisión. próprio Senhor da provisão.
En este mundo reina la insatisfacción. Neste mundo reina a insatisfação. La principal fuente de insatisfacción A de la mayoría de las principal personas fonte de insatisfação da maioria das pessoas es su salario. é o seu salário. Nadie está contento con su salario. Ninguém está contente com o seu salário. O muy pocos están Ou muito poucos contentos estão con contentes su salario. com o seu salário. La segunda fuente de mayor A insatisfacción segunda fonte de maior insatisfação después del salario depois do salário es el trabajo, é o trabalho, que es el que precisamente que é provee aquele que provê el o salario. salário. Y la tercera fuente de mayor E a insatisfacción terceira fonte de maior insatisfação es la vivienda en la que habitas é ahora. a casa onde vives agora. No importa cuál sea. Não importa qual Pero seja. ¿sabes qué? Mas sabes o quê? Si te mudas, Se te mudas, después de un tiempo, depois de um tempo, vas a estar insatisfecho. vais otra estar vez. satisfeito outra Y si vez. te vuelves a mudar, E se voltas outra vez a mudar, después vas a estar insatisfecho. otra vais vez. estar outra vez Y insatisfeito. si cambias de trabajo, E se mudas de trabalho, vas a estar insatisfecho. vais estar outra vez Y si insatisfeito. te suben el sueldo, E se te sobem o salário, vas a estar vais estar insatisfecho. outra vez insatisfeito. Y es como un ratón. E é como um rato que anda Un volta ratón do- dando vueltas a dar voltas continuamente. continuamente. Piensa que por correr Pensa que por está correr avanzando, está a avançar, pero vuelve al mismo mas lugar. volta sempre ao Y mesmo vuelve lugar, al e mismo volta ao lugar. mesmo lugar. Y así es el corazón E assim é humano, o coração humano, insatisfecho insatisfeito y quejoso e queixoso por naturaleza. por natureza. Solo Cristo puede transformar ese corazón. Só Cristo pode transformar esse coração. Y un creyente E crente ha de cultivar tem que cultivar el contentamiento en o Cristo. contentamento em Cristo. Reflexionemos, hermanos, Vamos reflexionar a la vista de la eternidad, à vista da eternidade. ¿qué merecíamos todos? O que é que nós merecíamos? Todos Una nós. eternidad Uma eternidade en el infierno, no inferno. justamente De pagando por forma nuestros pecados. justa a pagar pelos nossos pecados. ¿Nos damos cuenta? Nós nos apercebemos disso. En esta vida, Nesta vida, una vida uma vida sin esperanza, sem esperança, sin Dios. sem Deus. ¿Y qué ha hecho Dios? O que é que Deus fez? Nos ha regalado Ele nos deu la salvación. a salvação. Nos ha hecho nuevas criaturas en Fez Cristo, de nós novas criaturas. con esperanza para esta vida Com esperança para esta vida y para la vida e eterna, para a vida eterna. dándonos por gracia lo que no Dando-nos, merecemos. por graça, aquilo que nós não merecemos. Todo lo que recibimos Tudo aquilo que viene recebemos por la gracia de Dios, vem pela graça de Deus. tanto en esta vida como en la Tanto venidera. nesta vida como na ¿No próxima. es eso motivo de gratitud? Não é isso motivo de ¿No ha gratidão? de darnos esto contentamiento? Não devia isto dar-nos contentamento? Que cultivemos realmente Que nós possamos la cultivar satisfacción en el Señor a satisfação no Senhor, para estar contentos con lo que Él nos da para estar contentes com aquilo que Ele nos tem y darle la gloria, e dar-lhe a glória, porque Cristo es nuestra porque satisfacción. Cristo é a nossa satisfação. Vamos a orar. Vamos orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Necesitamos ser enseñados por ti, Precisamos de ser ensinados por ti, aprender no solo en nuestras mentes, a aprender não somente nas nossas sino que mentes, por el poder de tu Espíritu también toque nuestro corazón mas também que o poder do teu Santo Espírito toque os nossos corações y nos mueva a ponerlo en práctica, e que nos mova a colocar em prática, a no ser solo oidores, sino hacedores de la a palabra. não ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Señor, ¿qué nos va a dar satisfacción si no Señor, solo tú? Quem nos vai dar satisfação se não somente tu? Solo tú tienes palabras de vida Só eterna. tu tens palavras de vida Solo eterna. tú eres nuestro Señor y Só Salvador. tu és o nosso Senhor e Salvador. Ayúdanos a cultivar nuestro contentamiento en ti Ajuda-nos a cultivar o nosso contentamento y em en ti lo que tú nos das de acuerdo a tu voluntad e naquilo que tu nos dás conforme ou em conformidade à tua vontade. y vivir una vida que descansa en tu provisión. E a viver uma vida que descanse na tua Con provisão. gratitud, sabiendo que no merecemos. Com gratidão, sabendo que não merecemos Esto nada. oramos en nombre de Jesús. E isto oramos no nome do Senhor Jesus. Amén. Amém.